Bem, pessoal, a partir de agora nós vamos falar sobre velocidade média. E antes de mais nada, eu quero que vocês entendam que matematicamente, velocidade média é definida de acordo com a seguinte equação. Vm é igual a ΔS sobre ΔT, onde Vm indica a própria velocidade média, ΔS indica a variação do espaço e ΔT o intervalo de tempo. Vamos entender isso um pouco melhor. Considere a seguinte ilustração. Veja, eu tenho aqui numa posição zero, eu tenho uma árvore, né, que eu chamei aqui de origem essa posição. A distância da minha casa para a árvore eu chamei de S0 e a distância da minha escola, que eu chamei de escolinha, para a árvore é uma distância S, tá bom? Então, o que é que acontece? Para calcular uma certa velocidade média, eu preciso pegar o meu carrinho e sair da casa em direção à escola. Perceba que aqui eu tenho um determinado deslocamento. E nesse deslocamento, naturalmente, eu gasto um determinado intervalo de tempo, tá bom? Então, como é que eu calculo a minha velocidade média? Eu pego esse deslocamento e divido pelo tempo gasto que o carro gastou, né, para sair da posição S0 até a posição S. Com isso, eu calculo a minha velocidade média. Dessa forma, eu já posso definir o ΔS como sendo ΔS será um espaço final menos um espaço inicial, tá bom? Em relação à origem, claro, tá bom? E o que é o ΔT? O ΔT é um intervalo de tempo, que eu chamei de tempo final menos um tempo inicial. Vamos entender isso um pouco melhor? É interessante que a gente faça uma análise um pouco mais detalhada sobre velocidade média. Veja só, vamos fazer a seguinte suposição. Suponha que a distância da minha casa para a escolinha seja uma distância, por exemplo, um ΔS igual a 100 metros, que é a distância da casa até a escola. E vamos supor que o carro, para fazer esse deslocamento, ele gaste um tempo de 10 segundos. Qual seria a velocidade média desse carrinho? Vamos fazer essa análise aqui. Já sabemos que a fórmula para calcular a velocidade média é Vm igual a ΔS sobre ΔT. Então, fica Vm igual a ΔS, que é o meu deslocamento, sobre ΔT, que é o intervalo de tempo gasto, né? Que no caso serão meus 10 segundos. E aí eu posso fazer o seguinte, o meu ΔS vale 100 metros, o meu ΔT vale 10 segundos. Então, 100 metros e 10 segundos, tá bom? Então, para fazer essa divisão, eu corto esses dois zeros aqui, então eu tenho um resultado de 10 metros por segundo. Então, o que é que isso indica? Indica que a minha velocidade média, ela é 10 metros por segundo. E o que é que esse resultado quer dizer? Esse resultado quer dizer que a cada segundo, o meu carro, ele percorre 10 metros. Por isso que eu tenho aqui, ó, 10 metros por segundo. A cada segundo, o meu carro percorre 10 metros. É natural que você veja no velocímetro do carro, de uma moto, do ônibus, ou seja lá o que for, que essa unidade de velocidade, ela não está em metros por segundo, mas sim em quilômetros por hora. Para isso, nós temos uma conversão de quilômetros por hora para metros por segundo e de metros por segundo também para quilômetros por hora. E essa conversão ela é feita de acordo com essa relaçãozinha aqui, ó. Se você tiver que converter o resultado de quilômetros por hora para metros por segundo, basta você dividir por 3,6. Se você quiser converter de metros por segundo para quilômetros por hora, basta você multiplicar por 3,6. Bem, essa é a análise que a gente precisa fazer de velocidade média e a partir de agora a gente pode fazer um exemplo que possa misturar esses conceitos para entender e ver como é que fica na nossa cabeça essa ideia de velocidade média.